no livro de Ruth. São apenas 6 sermões que completam todo o livro de Ruth. E hoje nós vamos ao capítulo 2 desse livro. Mas eu gostaria de convidar a igreja para ler todo o capítulo 1 de novo comigo nessa manhã. Irmãos, é um privilégio termos a Escritura para podermos ler à vontade. Nós devemos ler muito mais as Escrituras no culto público. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: aplica-te à leitura pública das Escrituras. Algumas vezes os cristãos do passado se reuniam apenas para ler as Escrituras. Eles se reuniam e liam um livro, 2 livros, 3 livros da Escritura, e isso já era muito importante, muito bom. Nós temos um país, talvez o país com mais liberdade religiosa do mundo, para podermos ler a Escritura. E se nós não lermos o capítulo 1, aqueles que não vieram domingo passado não vão entender a história. Por isso vamos ler todo o capítulo 1 e depois nós vamos entrar no sermão de hoje. Eu vou recapitular o sermão passado para ficar mais fácil para os irmãos, tanto os que não vieram quanto os que vieram para lembrar. Vamos fazer a leitura então. Ruth 1, está escrito: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes dos seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram, e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz, e lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, filhas minhas, porque viríeis comigo, poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos. Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança, e me casasse esta noite, e depois tivesse filhos, por acaso esperaríeis até que eles crescessem? Esperaríeis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida a órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Ruth e Moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Na semana passada nós meditamos em Ruth capítulo 1, e o nome do sermão era A Mão de Deus em Meio ao Nosso Sofrimento. A mão de Deus em meio ao nosso sofrimento.
Nós vimos que Ruth tem apenas 4 capítulos, são 85 versículos. Nós lemos toda Ruth em 10 minutos. É um livro de romance, é um livro que fala sobre o relacionamento de Deus com o seu povo amado. Nós vemos que a tônica toda do livro de Ruth é que Deus não está irado com seus filhos. Deus não tem o rosto contrário aos seus filhos. A ira do Senhor não está sobre os seus filhos, mas o amor do Senhor. Nós vemos a bondade do Senhor. Nós não temos um Deus carrancudo no livro de Ruth, mas um Deus favorável a esse povo, né? E eu escolhi essa carta, esse romance, né, esse livro, justamente para que a igreja compreendesse que em meio aos nossos sofrimentos, que são inevitáveis por conta de que somos filhos de Adão, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e nós estamos vendo como em um mundo de pecado, de morte, dor, o Senhor reverte o sofrimento e a dor, e faz com que essa dor, com que esse sofrimento coopere para o bem dos seus filhos. A dor e o sofrimento são inevitáveis, repito. O Senhor só irá destruir o pecado e a morte quando Ele voltar. Até lá, o pecado e a morte estarão no nosso meio. E nós vemos em toda a Escritura que em meio à dor e ao sofrimento, o seu povo tem o seu favor, transformando, utilizando da dor e do sofrimento para o seu bem. Assim como José, que foi vendido como escravo, seus irmãos tentaram o matar, e quando então ele se encontrou com seus irmãos, José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Assim como eu contei a história da descoberta da cirurgia da miopia na semana passada. Foi descoberto como fazer a cirurgia para corrigir miopia, porque um homem, um russo, ele se acidentou e um estilhaço de vidro cortou uma parte do seu olho ali, exatamente aonde deveria ser operado, e ali então os médicos descobriram, e ali ele tinha miopia e ele foi curado. Então descobriram que era possível operar e curar miopia. Um exemplo bobo, mas que nessa simplicidade, nesse detalhe tão pequeno, é impossível não ver a mão de Deus. É impossível não vermos como um caco de vidro, né, vem ao lugar certo no olho de um ser humano e mostra que ali é possível fazer uma cirurgia e todo mundo ser beneficiado. Nós vemos que Deus vai manipulando o sofrimento e a dor em favor dos seus filhos, mas que esse sofrimento e essa dor não termina até que Jesus volte. E nós vemos no livro de Ruth que muitas vezes nós não sabemos o porquê. A Bíblia não fala por que Elimeleque morreu, só fala que ele morreu. Nós vemos uma mulher em sofrimento extremo, ela perde o marido. Primeiro o marido dela vai para uma terra desconhecida, ela já perde a casa dela, a terrinha dela, o cantinho dela, os amigos dela. Ela perde tudo, ela perde a vida cultica, a vida comunitária, a vida do templo. Depois ela vai para uma terra, ela perde o marido, depois ela perde os 2 filhos. Vocês viram o sofrimento dessa mulher com as 2 noras chorando. Noemi é uma mulher de dores, Noemi é uma mulher de tristeza. O nome dela significa doce, e ela fala: não me chame Noemi, não me chame doce, gentil, me chame Mara, porque Mara significa amarga. O Senhor se voltou contra mim. Noemi tem entendimento de que Deus é soberano, que todo sofrimento, toda dor não passa desapercebido pela mão de Deus. Porém nós vemos nesse livro, de forma bem resumida, 10 lições do capítulo 1 e 5 aplicações, e eu de forma bem rápida eu vou falar aqui para que a gente possa ficar a par do que aconteceu até agora. Em primeiro lugar, nós vemos uma família que vive o drama da pobreza. Eles não tinham o mínimo, eles vão para a terra de Moabe porque tem fome. Uma coisa é termos vontade de comer alguma coisa, irmãos, aquela pizza gostosa, aquele pastelão, aquela panqueca, né? Outra coisa é passar fome. Eles estavam passando fome e eles vão para a terra de Moabe, uma família atingida pelo drama da pobreza. Em segundo lugar, vemos uma família atingida pelo drama da imigração. Pelo drama da imigração. Eles têm que mudar de país, de cidade. Eles têm que ir para uma terra onde eles não conhecem ninguém, uma terra idólatra, uma terra onde o culto se baseava em sacrifício dos seus filhos, por exemplo. Uma terra pervertida, uma terra onde não havia temor de Deus. Em terceiro lugar, é uma família que vive o drama da morte. O luto está como uma sombra que nunca sai por sobre essa família. Em quarto lugar, nós vemos uma família que vive o drama de tragédia sobre tragédia.
Parece que quando Noemi sara de uma dor, outra dor vem sobre ela. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Parece que quando a ferida está cicatrizando, alguém vem com o dedo e coloca a mão ali. Nós vemos uma família que sofre tragédia sobre tragédia, incessantemente. Nós vemos que todo poço tem um fundo, todo poço tem um fim, porque essa dor não fica para sempre. O último versículo que nós lemos do capítulo 1 fala que elas foram, voltaram para Belém no início da colheita da cevada. A fome estava acabando, todo sofrimento tem um fim, todo poço tem um fundo, todo dia de chuva termina, e toda nuvem sombria tem um sol por detrás dela. Nós vemos a 6ª lição do capítulo 1, que o Senhor é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. Qualquer um que olhasse aquelas 3 mulheres chorando, diria que eram apenas 3 mulheres chorando. Mas ali estava o Senhor chorando com elas. Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Aquelas mulheres não estavam sozinhas. Deus é marido das viúvas e pai dos órfãos. Em 7º lugar, nós vimos o perigo de uma teologia com a ênfase errada. Nós vimos que Noemi dá uma ênfase muito grande na soberania de Deus. Ela fala toda hora: o Senhor se voltou contra mim, a mão do Senhor está contra mim. E ela gosta muito da doutrina da soberania de Deus, mas ela esquece da misericórdia de Deus. Ela tem uma ênfase muito grande sobre que Deus é sobre tudo e todos, e que Deus é soberano, mas ela apenas vê esse aspecto do rosto de Deus, e não enxerga que ao mesmo tempo que Deus é soberano, Deus é bondoso. Deus é soberano, mas Deus é bondoso. Ela não enxerga bondade em tudo aquilo que estava acontecendo com ela. E eu não julgo Noemi, porque é muito difícil em meio às tragédias e às complexidades da nossa vida, nós vemos a bondade de Deus. Mas Ruth vê, e nós vemos que a 8ª lição é Ruth, uma mulher virtuosa. John Piper fala que Ruth é a mulher de Provérbios 31. Nós vemos que Ruth quer o Deus que Noemi não quer. Noemi fala: volta para a tua cidade, volta para os teus deuses, o Senhor se voltou contra mim. E Ruth fala: eu quero esse Deus. É esse Deus que se voltou contra ti, eu quero. Ruth é uma mulher de fé, uma mulher virtuosa. Nós vemos a 9ª lição no capítulo 1, que Deus envia anjos sempre em meio às tragédias. Sempre em meio às tragédias das nossas vidas, o Senhor enviará anjos para nos cuidar. E Noemi tem Ruth ali do lado dela, um anjo do Senhor. Em último, nós vemos que Jesus sempre está conosco. Sempre está conosco. Nos piores vales, se você fizer um esforço mínimo para lembrar aonde você já esteve, claramente você verá que Deus sempre esteve contigo, Deus sempre esteve conosco. A promessa de que nunca te deixarei, jamais te abandonarei, é irrevogável. Jesus falou: estarei contigo todos os dias da tua vida. Jesus sempre está conosco, e por isso podemos ter esperança. Não precisamos ser pessimistas eternos. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, é isso que nos resta. Não, mas se Jesus está em meio ao pecado, se Jesus está em meio ao sofrimento, eu tenho esperança, porque Ele pode transformar o meu pranto em alegria. Jesus pode curar a pior doença, Jesus pode transformar a pior tragédia para o nosso bem. Nós temos de ter esperança, não podemos ser pessimistas eternos. E as 5 aplicações do capítulo 1 é: 1. Deus é bom e não apenas soberano. A tônica desse livro é que Deus é bom, e é difícil nos esforçarmos para entender. Deus é bom em todo o tempo. Deus estava sendo bondoso com Ruth, Deus estava sendo bondoso com Noemi, em todo o tempo Deus estava sendo bondoso com elas. Nós não entendemos isso, nós não entendemos o porquê o pecado entrou de forma tão violenta muitas vezes sobre as nossas vidas, e pecamos de forma brutal contra Deus. Nós não entendemos o porquê das doenças, da morte, do luto, das misérias, da tragédia, dos parentes queridos que perdemos, das dificuldades da vida. Mas nós precisamos crer que Deus é bom,
Deus é bom em todo o tempo para o seu filho, para os seus filhos. Segundo lugar, segunda aplicação, a sua providência é sempre graciosa e generosa. Terceiro lugar, tudo está cooperando também para a glória de Cristo. Aquele cego estava cego há muito tempo, então os discípulos perguntam para Jesus: por que aquele homem está cego, Senhor? Ele pecou contra ti, foi os pais dele que pecaram contra ti. E nós temos essa mania de fazer teologia da glória. A teologia da glória é a teologia que faz teologia e tenta compreender Deus por meio do que vê. Ela olha, hoje está ensolarado, Deus está em favor do seu povo. Então chove, não, hoje Deus está contra o seu povo. A doença vem, Deus está contra nós. A saúde vem, Deus está em nosso favor. É uma teologia que não tem a fé, não olha por detrás das circunstâncias e tenta compreender Deus como uma divindade pagã a partir da sorte ou do malefício que lhe sobrevém. Mas Cristo nos ensina que a dor, o pecado e a morte vai vir sobre todo ser humano. O dia mau não escolhe homens com a testa marcada, mas eles vêm sobre todos os homens, isso é inevitável. Mas ao contrário dos ímpios, os filhos de Deus sempre terão todas essas coisas cooperando para o seu bem e para a glória de Deus. Isso significa que Deus usará todo o pecado e a morte do mundo para cooperar para a salvação das nossas vidas. A glória de Cristo é a salvação. Aquele cego, ele teve a glória de Cristo sobre ele. O que Jesus estava dizendo é que Deus, o Pai, utilizou da sua cegueira, da sua doença, para o curar, para manifestar salvação sobre ele. Deus utilizou do seu pecado para manifestar salvação sobre ele. E Jesus fala: nem ele nem os pais dele pecaram, mas isso foi feito para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Nós precisamos crer que tudo que Deus faz é para manifestar a glória dele em nossas vidas. A quarta aplicação prática, estou fazendo um resumo do sermão passado, é que nós precisamos olhar para as coisas boas que Deus faz em nossa vida. Geralmente, em dias de luto, nós não vamos olhar para aqueles que estão ao nosso lado, nós só vamos olhar para o caixão e chorarmos por aquele que nós perdemos. Mas nós sempre temos coisas boas em meio às dificuldades. Eu lembro do dia em que perdi meu pai. Eu não dei valor para minha mãe, para minhas irmãs, para os meus amigos que ali estavam. Eu só notei que eu perdi o meu pai. Mas Deus manteve a minha família também viva. Então Deus ainda nos cerca com muitas coisas boas. Nós não podemos deixar a nossa alma entrar em um estado de trevas que nós não conseguimos enxergar nada de bom. Nós precisamos ver a bondade de Deus que nos cerca em todo momento, olhar para as coisas boas que Deus está fazendo. E por último, eu já disse aqui, Deus não é inimigo do seu povo, nunca. Deus não está irado conosco. Quando você ver o pecado, a disciplina vindo sobre você, entenda que é disciplina. Não é um Deus irado punindo um ímpio, um maldito, um inimigo de Deus, não é isso. Há uma grande diferença entre um juiz irado, punindo severamente um ímpio, e um pai bondoso e generoso, amável, corrigindo o seu filho. Essa semana eu corrigi a Rafaela, porque ela pecou, ela desobedeceu, e ela chorou só por 5 minutos e parou. E eu disse para minha esposa: como é bom, né, ser disciplinada cedo. Hoje ela só toma uma palminha na mão, ela chora 5 minutinhos e está tranquilo. Imagina se quando ela tivesse 18 anos eu dissesse para ela: 1 ano sem internet, 1 ano sem carro. A disciplina de Deus por meio do sofrimento, do pecado, da morte que entrou no mundo, das tragédias da vida, é a mão bondosa do nosso Deus. Deus está sendo bondoso, utilizando dessas coisas para nos ensinar lições, para que no futuro nós não venhamos a sofrer mais. Nós devemos ter essa perspectiva da mão paternal de Deus também nos disciplinando, para que não soframos no futuro. E essa é a última aplicação. Deus não está irado, Deus não é inimigo do seu povo, mas um pai que ama, e até mesmo usa dessas coisas para nos disciplinar. Irmãos, se vocês querem ouvir o sermão da semana passada, vocês peçam no grupo do WhatsApp, e vai ser disponível para vocês. Foi um sermão muito bom para nossas almas, para que nós pudéssemos enxergar um pouco mais do nosso Senhor,
e de nós mesmos, mas hoje eu convido você a um novo sermão, que está no capítulo 2. Vamos fazer a leitura, Ruth 2, do 1 ao 13 apenas, hoje. Ruth capítulo 2, do 1 ao 13, está escrito: Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher as espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é esta moça? E ele respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo, só agora descansou um pouco no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto é que essa família, Noemi e Ruth, duas mulheres sozinhas, que com certeza viviam em um mundo hostil, com muita dificuldade financeira, muita pobreza, finalmente começa a ter a sorte mudada. Finalmente o sol começa a nascer. Por trás da providência carrancuda de Deus, sempre há um sol brilhando. A bondade de Deus, o sorriso de Deus está por detrás de toda essa providência até agora tão carrancuda. E tudo começa a mudar na vida de Noemi, tudo começa a mudar na vida de Ruth. O Deus que envia a providência amarga também envia a doce providência. Nós precisamos crer que a história de Ruth começa a mudar, a história de Noemi começa a mudar, e também é possível que mude em nossas vidas. Cada detalhe, cada pequeno detalhe da vida delas contribuiu para essa mudança. Cada pequeno detalhe não foi por acaso, tudo foi feito para o bem delas e para a glória de Deus. Nós temos uma dificuldade imensa de não termos o controle das nossas vidas. Temos uma dificuldade imensa, queremos controlar nossas esposas querem nos controlar, nós queremos controlar até mesmo nossos professores, nossos patrões, nós queremos controlar tudo. O homem tem uma síndrome de controle. O que fez com que Adão caísse foi justamente a autonomia de Adão. Ele queria controlar, ele queria ser o governador do Éden, ele queria ele legislar, ele coordenar, ele decidir o que é bom, o que é mal, a partir da perspectiva dele. Nós temos essa dificuldade imensa de dormirmos. Dormir é a maior prova que nós necessitamos da soberania de Deus e do cuidado de Deus. Porque quando nós dormimos não temos como cuidar de nós mesmos. E aqui o Senhor está nos ensinando que aquele que envia a providência amarga também envia a doce, e que nós podemos confiar na mão do nosso Senhor. Nós podemos confiar. Deus não é um Papai Noel, Deus não é um avô, porque avô é pai com açúcar, né? Mas Ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Avô é pai com açúcar. Por quê? Porque quando nossos filhos estão com fome, eles falam: pai, estou com fome.
Tá, pega uma bolacha lá e um suco. Vó, tô com fome. Tu quer que eu pegue uma bolacha? Quer, a avó faz um pudim. Se não quiser, a vovó dá uma frutinha também. Tem suco, tem leite, tem refri, tem água. Quer que eu esquente um chazinho? Não é assim? Vó é assim. É pai com açúcar. Deus não é esse Papai Noel, não é esse pai com açúcar, que tudo faz como a gente quer, como é ensinado em algumas igrejas. Porém, alguns também pensam que Deus é mau, vão para o outro extremo. Alguns ficam no extremo do vovô Deus, outros vão para o outro extremo e chegam à beira da blasfêmia, como se Deus fosse mau. É blasfêmia, porque, irmãos, o Senhor ama os nossos filhos muito mais do que nós. Muito mais do que nós. O Senhor ama os nossos filhos, o Senhor ama a nossa família muito mais do que nós amamos. O Senhor ama a minha esposa muito mais do que eu amo ela. Muito, infinitamente mais. O meu amor, o amor que eu tenho por ela é como uma gota comparada com todos os oceanos da terra. Os oceanos do amor que Deus, o Pai, tem por ela. É uma blasfêmia eu pensar que Deus se importa menos do que eu com a minha família. E alguns chegam nesse extremo, principalmente quem conhece a doutrina reformada, né? Está começando ali, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. É uma ênfase tão grande na soberania de Deus, às vezes esquece que Deus também é um Pai de amor, é um Deus que chora conosco. Martinho Lutero encerra a discussão se Deus pode ou não sofrer. Martinho Lutero fala: ora, Ele abandonou seu filho no Calvário, isso lhe causou sofrimento, e o verdadeiro amor tudo sofre. Deus é amor. Nosso Deus não é um Deus impassível. Jesus chorou, o menor versículo e o maior versículo da Bíblia. Jesus olhando Jerusalém: quem dera vocês me ouvissem, quem dera, eu os cuidaria. Nós vemos um Deus que nos ama muito mais. Jesus fala: papai. O apóstolo Paulo fala: sabemos que fomos libertos do medo da condenação, porque temos um Espírito Santo ao qual clama Abba. E Abba não é como alguns pastores ensinam, papaizinho, paizinho querido, papai, sabe? Não é isso, não. Abba significa um relacionamento maduro com Deus. Esse relacionamento que entende a soberania de Deus, entende que é um Deus justo, um Deus santo, um Deus que merece reverência, um relacionamento maduro, que conhece o Pai. Abba é um Deus justo, um Deus santo, mas ao mesmo tempo é um Deus bondoso, um Deus que sempre tem um lugar em seu coração para os seus filhos, um Deus que sempre tem uma mão estendida, um ouvido aberto, um Deus de amor. Isso é Abba Pai, um relacionamento maduro com Deus. Nós precisamos perder a visão do vovô, do Papai Noel, do Deus que faz tudo o que queremos, e precisamos perder essa noção também de um Deus carrancudo, maldoso. Nós precisamos aprender com Cristo, Abba Pai, um Deus de amor, uma relação madura. O Deus que faz a ferida também é o Deus que cura. Aqui nós vemos que a sorte delas começam a mudar. Deus nos tem em suas mãos, e as suas mãos são bondosas, as suas mãos são cuidadosas. Irmãos, quando eu costumo assar um churrasco, eu não deixo a carne queimar. Quem já comeu churrasco aqui comigo sabe, a carne fica boa. Dificilmente eu erro o ponto, dificilmente eu esqueço a carne no fogo. Deus não vai nos esquecer do fogo da provação, irmãos. Nós não valemos menos que um quilo de salsichão para Deus, não valemos menos que um quilo de costela. Deus não vai enviar provações, aflições, dificuldades maiores do que podemos suportar. As suas mãos são bondosas, as suas mãos são cuidadosas conosco. Nós precisamos entender isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui é que Boaz é um homem. Ele não é o Rodrigo Wilber, né? Ele é um homem. Para quem não sabe, o Rodrigo Wilber, ele é o marido de quem? Da Fernanda Lima? A Fernanda Lima, e tá uma brincadeira na internet direto, né? Porque ele é muito bonitão assim, não tanto quanto eu, né? Mas ele é bonitão, e ele é fortão, assim, não que nem eu, mas ele é forte, e
E ele posta coisas na internet, tipo, estou fazendo um cordeiro aqui marinado no vinho chileno e tal, e aquele homem bonitão ali com a criancinha no colo, estou cuidando aqui da minha criança, e as mulheres ficam, meu Deus, olha só esse pão, né? Um filhinho num braço fazendo, que isso, Jesus? Me abençoa, né? E parece que ele é um super-homem. Na verdade ele está fazendo algo simples, algo que todo homem faz todo dia em casa, né? Não é querer me promover, mas ontem também fiz o almoço para minha esposa, uma chuletinha gostosa, uma batatinha frita. Enquanto eu cuidava das crianças, também fiz o Bernardo dormir, depois eu fiz a Rafaela dormir, depois fiz um cafezinho preto, um grãozinho moído na hora. Eu não sou o Rodrigo Hilbert, eu não estou filmando, mas é algo simples que todo marido faz. E a nossa sociedade está tão caída no pecado que qualquer ato de masculinidade, qualquer bondade da parte de homem é vista como, né, algo sobre-humano. Quando nós contamos que o Mateus limpa o banheiro da casa dele, né, todo mundo olha para a Elaine e diz, não, meu marido não faz isso, meu Deus do céu, isso é um milagre, né? E até agora o livro falou sobre mulheres, mas agora o livro vai falar sobre homens. Até agora nós vemos a experiência dos dois filhos, né, de Elimeleque e Noemi, que tem esses nomes Malom e Quilion, que significa enfermo e definhando, é o tripa seca quase nada, né? O nome dos filhos significa isso, Malom e Quilion, né? Enfermo e definhando, porque o momento em que eles tiveram seus dois filhos foi um momento trágico, um momento terrível. Imagina só tu dizer para o teu filho, gripe aviária, vai lá comprar um pão, né? Então, mais ou menos era isso que estava acontecendo aqui. E nós temos Malom, nós temos Quilion, não temos exemplo de masculinidade de Malom e Quilion. Nós temos Elimeleque, que significa o Senhor é o meu rei, mas ele quando tem fome vai buscar pão lá na terra idólatra. Ele faz o que todo adolescente de Santa Maria faz, ele tenta buscar, né, sucesso em outra cidade onde pagam bem. E eu falei domingo passado aqui que nós temos uma mania aqui em Santa Maria de ir para Florianópolis, né? a ilha da magia, né? E todo mundo pensa, não, lá eu vou ficar rico. Parece que em Florianópolis chove dinheiro, não sei, mas o pessoal aqui tem essa impressão, que lá chove dinheiro, e que lá o trabalho não causa suor. E aqui nós vemos Elimeleque abandonando o culto, abandonando o sacerdote, abandonando o povo de Deus, abandonando tudo, a igreja, tudo, apenas por uma coisa: dinheiro. Não tem problema a gente mudar de cidade, irmãos, pelo amor de Deus, a gente sabe disso. Mas é no mínimo estranho quando nós pensamos em mudar de cidade, ou de país, ou de terra, e nunca passa na nossa cabeça a igreja, nunca passa na nossa cabeça a vida comunitária. Elimeleque significa o Senhor é o meu rei, mas vai lá, no Moabe. Sabe quem são os moabitas? É a descendência do incesto das filhas de Ló com seu pai. Para vocês terem ideia, esse povo era tão maldito, que se vocês abrirem suas Bíblias, em Deuteronômio 25 ou 26, quando o povo entra na terra, o Senhor dá algumas ordens do tipo, com os egípcios vocês busquem o bem deles, mas só daqui 2 gerações. Com os gergazeus vocês busquem daqui 1 geração. E Deus fala assim, com os moabitas, eu não quero que vocês busquem a prosperidade deles por 10 gerações. Um povo amaldiçoado, e é lá que ele vai buscar alimento. Não tem sacerdote, não tem culto, não tem povo de Deus, não tem nada. Então, não temos exemplo de masculinidade até agora, mas surge Boaz. Aleluia. Boaz é um homem. Boaz é um homem de verdade. E aqui na nossa Bíblia fala, Noemi tinha um parente por parte do seu marido, um homem rico e influente. Talvez na tua Bíblia diga, um homem virtuoso, um homem forte, né? Talvez seja um outro termo que na tua Bíblia diz, tá? Na minha diz rico e influente, algumas outras Bíblias falam valente e poderoso. Isso significa que Boaz tinha todas as virtudes masculinas. Todas as virtudes masculinas. Parece que Deus quer fazer um casamento aqui entre as virtudes femininas perfeitas e as virtudes masculinas. John Piper fala que se esse livro tem uma grande lição para nos dar, é sobre masculinidade e feminilidade, nos ensinar o que é ser mulher e o que é ser homem. Boaz, ele tem força moral, ele tem virtude. Sabe quando a Bíblia fala que Jesus é o leão? Está falando de virtude.
O leão é um animal que a gente olha e ele é virtuoso, tá? Então Boaz, ele tem virtude moral, e ao mesmo tempo Boaz tem virtude física. Ele é forte fisicamente, ele é forte moralmente, ele é um homem que sabe gerir negócios, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem de Deus, um homem que mostra a verdadeira masculinidade, segundo a Bíblia. Até agora nós não tínhamos isso. Nós temos que cuidar para não pegar a Bíblia e fazer dela um livro de receita de bolo. Aqui são princípios éticos para que a gente viva bem. Não é só isso que é a Bíblia. Tem princípios, mas não é só isso. Não é sobre o que devemos fazer apenas, e sobre como Ruth é boa, ou como Boaz é bom. Não, é sobre como Cristo é bom, como Deus é bom, tá? Nós temos que ter esse cuidado, mas também temos Boaz como exemplo. E a primeira coisa que nós aprendemos com Boaz é que ele não trata Ruth com abuso. Eu tenho conhecido que ele dizia assim: essa cidade é boa de morar. Eu dizia por quê? Porque tem bastante mãe solteira. Mãe solteira é uma barbada, é fácil de pegar. E é verdade. As mães que são solteiras, elas estão sempre à procura de uma proteção, de um homem ali para estar do lado dela, para ajudar. E é muito fácil os homens olharem isso e abusarem. A fragilidade da mulher, prometerem que vão honrar, prometerem que vão cuidar, enganam, exploram, mentem. Homens de verdade não se aproveitam da fraqueza feminina. Boaz aqui não se aproveita da fraqueza de Ruth, em nenhum momento. Ele vê uma mulher totalmente necessitada, ele é totalmente abastado, e ele não se aproveita disso. Ele protege ela. Ele olha ela e diz: essa mulher é uma mulher fraca, ele pensa. Essa mulher é uma mulher frágil. Eu preciso cuidar dela. Homens de verdade fazem isso. Se eu fosse entrar nesse tema aqui, eu ia ficar mais um ano pregando aqui, porque se tem uma coisa que me deixa revoltado, é a forma com que homens, que nem podem ser chamados de homens, cuidam ou não cuidam das suas mulheres, se aproveitam, exploram, enganam, prometem, casam e não cuidam, não protegem suas mulheres. Boaz é o contrário. Boaz protege elas. Em segundo lugar, Boaz não trata Ruth como coisa. Boaz não trata Ruth como objeto. 1 Coríntios 13 fala que o verdadeiro amor não busca o próprio interesse. Ele não busca algo nela para ele. Ele busca tudo dele para ela. Boaz provê para ela. Homens safados usam mulheres para ter um maior conforto, sexo, atenção, dinheiro e benefícios. Basicamente, homens que não são homens de verdade, eles se aproveitam de mulheres e querem que as mulheres sejam mães deles, seja uma nova mãe que faz tudo. A mulher ali é só alguém que faz bem para mim, e quando não faz bem eu não amo mais. Eu sempre digo isso: se você só ama a pessoa que está com você quando ela te faz bem, então tu não ama essa pessoa, tu ama a si mesmo, porque ela só faz bem para ti, então tu ama ela. Se ela não faz o bem para ti, tu deixa de amar ela. Então quem que tu ama? A si mesmo. O verdadeiro amor, ele não busca o próprio interesse. Boaz, ele não trata Ruth como coisa. Boaz não trata Ruth como objeto. Só para que vocês entendam, Boaz era um fazendeiro rico aqui, e ele vê uma mulher bonita, uma mulher linda, nos seus campos, fragilizada, com a morte, com o luto, passando fome e necessidade, e ele não abusa dela, ele não utiliza dela. Boaz, ele olha Ruth como uma irmã. Ele diz: não, minha filha. Olha isso. Os homens da igreja precisam olhar as mulheres como irmãs, as mulheres lá fora, como imagem de Deus, com pureza, com bondade, não como objeto. Boaz é crente no seu trabalho. Vê ele cumprimentando os seus trabalhadores.
Ele fala: paz seja sobre vocês, né? Versículo 4, Boaz chega a Belém e disse aos seus ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz não é só crente na igreja, né? Boaz é crente em todo lugar. Boaz é crente virando terra, e é crente no templo. Ele é crente em todo o tempo. Nós precisamos aprender com Boaz a sermos cristãos, filhos de Deus, aonde quer que estejamos, sejamos luz. Boaz não é um piá na nossa linguagem. Sabe piá? Só quer ficar brincando. Brinca no cursinho, brinca na faculdade, brinca no trabalho. Boaz não é assim. Boaz não é um enrustido também. Boaz não é um mimizinho que fica cheio de frescurinha. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não. Boaz não é um ogro também, um animalzão que xinga todo mundo. Não, Boaz ele é amável, ele é sensível, ao mesmo tempo ele é firme, ele é forte. São as virtudes masculinas. Ele não é delicado a ponto de ser afeminado, mas ele é terno. Ele é doce quando tem que ser doce. Assim são os homens de verdade. Ele é firme quando tem que ser firme. Assim são os homens de verdade. Nós temos que saber que há tempo para todas as coisas. Como eu disse antes, nós vemos aqui um casamento das virtudes masculina e feminina. E tudo é sobre beleza nas nossas vidas. Tudo para nós é sobre beleza. E nós precisamos ver beleza nessa masculinidade. Nós precisamos ver beleza no padrão feminino de Ruth. O problema de nós, homens e mulheres, é que nós não aceitamos a visão de Deus sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. E nós buscamos a visão do mundo. Assim como a igreja tem os seus missionários, o mundo também tem os seus missionários. A mídia, o Facebook, a internet, propagam um modelo e um padrão de mulher e de homem. Irmãos, eu fico escandalizado quando eu vejo as mulheres que lutam pelos direitos das mulheres se manifestando. Realmente eu não consigo entender como que uma mulher se manifesta nua na frente de um prédio com mais 20 mulheres nuas, com o sovaco tudo cabeludo. Eu não consigo entender como que isso pode trazer dignidade para a mulher. Isso é loucura, irmãos, meu Deus do céu, é uma insanidade. E eu fico mais apavorado, outras mulheres olhando aquilo e dizendo: é isso aí que a gente precisa fazer para lutar pelos nossos direitos, para a nossa dignidade, a gente precisa se unir a esse grupo. Eu não consigo entender como isso traz dignidade, né? Eu entendo a lógica delas, do protesto e tal, mas nós vemos uma geração que pede muito direito, mas não cumpre nenhuma responsabilidade, nenhum dever. E há nas mulheres de hoje em dia uma dificuldade em ver beleza no padrão feminino, de sujeição, de submissão. Existem mulheres que quando fala submissão, você está na metade da palavra, ela já está quase caindo. Meu Deus, submissão, vira o olho, essa palavra, pastor, eu não... Eu fiz um casamento, e sempre que eu faço casamentos, eu falo assim, quando as pessoas não são da nossa igreja, eu falo assim: eu faço, mas está aqui os votos, tem que concordar com isso aqui. Aquela mulher disse assim: eu concordo com tudo, menos isso aqui, Eu disse: qual? Submissão, isso aqui, no século 21 não existe, pastor. Isso existe, é bonito essa palavra, repete comigo: submissão, bonita. Eu não consigo nem olhar essa palavra, não consigo nem dizer essa palavra. Por quê? Por que não? Porque é difícil. As mulheres não acham bonito ser submissas. Os homens não acham bonito ser responsáveis, né? Eles acham bonito dizer: lá em casa quem tem a última palavra é sempre eu. Sim, senhora. Que lindo, o bananão, né? Irmãos, nós não vemos beleza em um homem ser líder do seu lar. E cada dia mais os homens prorrogam a sua adolescência, querem ser jovens para sempre. Ela tem 50 anos, tem brinquinho, e cheio da gira, bonezinho para trás, né? Nada contra quem se veste diferente, irmãos. Aqui na igreja a gente não dá bola até para os malucos que usam piercing na boca, na testa, né? A gente acha bonito. Mentira, a gente tolera. Então a gente não é contra tatuagem, brinco, não é, porque Deus não é contra isso. Deus não é contra as várias formas de a gente se vestir, de expressar quem a gente é com a forma que a gente veste. Não é nada disso.
Mas o que eu quero dizer é que os homens não veem beleza em ser masculinos. Eles acham bonito o feminino que o mundo prega. E cada dia a calça está mais apertada, cada dia a blusa está mais aberta. Esses dias eu vi um rapaz na rua que ele estava com uma blusa cavada, que ela vinha até aqui assim, ó. Assim, ó. Eu acho que está muito grande, não era que ela estava muito grande. Ela aparecia todo o peito dele, que nem blusa de mulher, sabe assim? Irmãos, a mente masculina, ela está se pervertendo, ela está achando bonito ser mulher. Eu vi ontem na internet um vídeo de um gurizinho de 6 anos se maquiando, e ele se maquiava de um jeito que eu fiquei assim, disse, Jesus Cristo, como esse guri faz isso? E passava lá, pai, ficava se olhando assim, né? Passou batom, passou tudo. Dizem as más línguas, eu não ando muito no mundo, mas dizem que está na moda e que agora é natural ser bissexual, que é antiquado não ser bissexual, que é coisa do passado não ser bissexual, que é a coisa mais normal do mundo, beijar menino, tanto faz, né? Então, o problema nosso é que nós que deveríamos ser luz e olhar para o padrão bíblico e dizer, é isso aqui que é bonito, isso aqui que Deus fez, eu vou ser isso aqui. Não, a gente acha mais beleza no padrão mundano, no padrão que a mídia nos mostra. Irmãos, precisamos acordar para isso. Boaz é diferente do mundo. E eu digo para as mulheres, fujam de homens assim. Fujam de homens que querem prorrogar sua adolescência. Fujam para as colinas, para as montanhas, de homens que querem uma mãe para sempre. E aos homens eu digo também, fujam das mulheres que não querem seguir o padrão bíblico, tá? Fuja com pressa, tá? O problema é que a gente tem muita pressa para casar. A gente fez um churrasco segunda-feira passada, e eu tenho um ditado que é meu, eu vou patentear esse ditado, e eu digo assim, mulher ímpia é igual fumaça nos olhos. Só que eu falo de um jeito mais grosso, né? Eu falo assim, mulher ímpia é igual fumaça nos olhos. Tu aguenta um tempinho, mas começa a arder ali, tu não aguenta mais, é terrível. E a gente fez um churrascão lá e o pessoal começou a botar uma lenha muito verde, começou a subir fumaça. A gente todos ficamos defumados ali, né? Tanta fumaça. E a gente dava risada e o Mateus dizia, o pastor fala, né? A mulher ímpia é igual fumaça. Agora eu entendi, né? É terrível, dizia, né? É terrível, fazia assim, né? E, irmãos, precisamos buscar virtudes bíblicas. A nossa pressa em casar não pode nos fazer fugir daquilo que Deus fez. Eu até faço uma brincadeira, tá? Eu sou muito, quem me conhece sabe, eu faço muita brincadeira, devia fazer menos. Mas eu até falo assim, irmãos, dente a gente compra, cabelo tem mega hair, chapinha, né? Nariz a gente arruma, a mulher tem que ser de Jesus, teologia a gente ensina, é simples, ela tem que amar Jesus, só isso. Procura uma mulher que ama Jesus, ela ama Jesus, o resto a gente faz, a gente arruma, embeleza, né? Ensina teologia, fica linda, maravilhosa. E é verdade isso, homem apenas com aparência, mulher apenas com aparência, a Bíblia fala, vã é aparência. Irmãos, nós vamos ficar velhos, nós jovens precisamos entender isso, a beleza não é para sempre, nunca será. Vamos ficar todos barrigudinhos, velhinhos, pezinho de galinha, sabe? Vocês já ouviram a história de um homem que diz assim, amor, tira a meia, por favor. Ela disse, não é a meia, é minha perna, tá tudo enrugado lá. É assim mesmo, é terrível. O ser humano, você já deve ter percebido que ao passar dos anos você vai se olhando no espelho, uns ficam mais careca, uns ficam mais gordinhos, né, mais feinho. E o que vai valer mesmo é o amor. O que vai valer ali é se ele ama Jesus, se ela ama Jesus. Boaz sabe disso, Ruth sabe disso. E eu pergunto para você, quem são homens? Quem são os seus modelos de homem? Neymar? Tiaguinho? Né? Os malandros rappers, né? 50 Cent? Ou você é o modelo? Não, eu não tenho modelo, eu sou o modelo. Eu não sou influenciável, eu faço meu jeito. Irmão, ele sabe, né, que nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Nem o bonzão não pode ser bonzão. Ou são homens honrados bíblicos. Irmãs, vocês veem nas outras mulheres de Deus um exemplo? No versículo 12, nós vemos Boaz, ele ora por Ruth, ele fala que o Senhor recompense o que fizeste. Ele está orando por Ruth.
Irmãos, nós não precisamos de homens moralistas. O Evangelho não é sobre moralismo, o Evangelho não é sobre legalismo. Nós precisamos de homens de Deus. Não é, ai pastor, mas eu faço tudo certinho. Eu faço tudo bonitinho. Eu nunca roubei. Eu vejo pessoas falando do moralismo. Nós não refletimos muito no que nós falamos, definitivamente. E algumas pessoas falam, eu sempre fiz tudo certo, olha só, meus filhos, nunca deixei faltar. Mas tu queria o quê? Eu não consigo entender. Tu queria fazer um filho e faltar comida? Tchê, os caras não deixam faltar ração para um cachorro, tu vai deixar faltar comida para o teu filho? A gente vive numa sociedade onde fazer o mínimo, a pessoa se acha, mas eu nunca deixei faltar para o meu filho. Não, tu botou o filho no mundo, meu Deus do céu, vai deixar faltar para o filho? Quer que eu aplauda? Quer que eu chame os anjos do céu para cantar em homenagem, a tua homenagem, que tu nunca deixou faltar para o teu filho? Pastor, mas eu nunca traí minha mulher. Casou por quê? Quer ter mais de uma mulher? Então casa, ora. Simples. Aí quer que bata a palma também? Ontem até brincava com a minha esposa, né, amor? Eu fazia o almoço e dizia, bate palma aí, amor. Eu fiz o almoço, ele lavava a louça, bate palma. A sociedade é assim, que a gente está falando desse negócio, né, de tudo achar que é uma grande coisa, que eu estou fazendo algo fantástico, porque eu estou fazendo o mínimo. Mas eu sempre fui trabalhador. Não, tu queria o quê? Queria o quê? Que o Temer batesse na tua casa, entregasse uma cesta básica e dissesse, não precisa trabalhar, pode viver aqui no Brasil. Não, mas eu sempre fui trabalhador. E daí, meu Deus do céu, quer o quê? Que chova comida na tua cabeça? E não é assim que é o moralismo? Aí as pessoas ficam, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sempre trabalhei. E sempre meu filho teve. Nós não precisamos disso, precisamos de homens de Deus. Boaz está orando por Ruth. De moralismo o mundo está cheio, está caótico. Está caótico o mundo. O homem precisa de homens de Deus. Homens que orem, homens que tenham a presença do Deus vivo dentro deles. Sejam homens de oração. Irmãos, eu quero te perguntar, qual foi a última vez que tu orou pela tua mulher? A sós com ela. Faz quanto tempo? Homens de verdade oram com as suas mulheres. Boaz não era um moralista. Isso eu não estou falando, espero que o meu tom seja bem pastoral. Não é uma coisa para bater, sabe, nos homens. É para encorajar mesmo. As mulheres precisam. As mulheres precisam de homens de oração. É triste a gente ter tempo para tanto, não ter tempo para separar 2 minutos, orar com as nossas esposas. Elas precisam disso. Boaz é um homem de oração, Boaz é um homem de Deus. Boaz não é apenas aquele cara que fala, mas eu sou um bom marido, eu sempre trouxe tudo para dentro de casa. Não é isso. Precisamos de homens de oração. O modelo bíblico são homens de oração. Isso faz bem para você também como homem. Faz bem para você como homem. Todo homem, quando foge do chamado de homem, se sente menos confiante. E todo homem, quando cumpre o chamado de homem, se sente melhor e mais confiante. Homens foram feitos para orarem pelas suas mulheres. E Ruth, aqui também é um exemplo para nós de mulher, porque Ruth é uma mulher de atitude. Falamos dos homens e agora falamos das mulheres. Mais um pouquinho. A Ruth não é uma songamonga, uma ameba. Ruth não é, sabe, uma lesada que fica, não tenho que comer. Não, ela vai para a batalha, ela vai para a luta, ela é trabalhadora. Vocês viram os homens falando? Essa mulher não parou até agora, está aqui. E ele fala, vai tomar um copinho d'água. Tem água ali, viu? Está aqui, Ela não é, sabe, aquela pessoa que fica aplasta, que a gente fala. Ruth não é assim. Ela tem atitude, tá? Mas ao mesmo tempo ela não é agressiva. Ela não é presunçosa. Ela não é uma plasta. Ela não é submissa da forma que as mulheres pensam. A maioria das mulheres pensam que é ser capacho, ser burra, ser incapaz. Isso não é ser submisso. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Ela não é isso. As duas vozes do diabo para a mulher é isso. Uma ensina a mulher a ser uma lerda, que não faz nada. A outra ensina a mulher a querer ser a que faz tudo.
Eu sou. Sabe aquelas mulheres, se não for eu, parece que se ela não acordar, o sol não sai. Não, se não é eu, nada funciona. Os jornaleiros só estão entregando o jornal porque eu nasci, eu existo. O trigo nasce, o arroz, porque eu sou e existo. E quando eu morrer, tudo isso vai secar. Parece que o mundo inteiro existe por causa delas. Ruth não é assim. Por que eu digo isso? Porque tinha uma lei em Israel dizendo que era permitido colher as sobras. Por exemplo, em Deuteronômio está escrito que quando o povo entrasse na terra, ele poderia colher das azeitonas, tá? E aí eles balançavam a oliveira. Na Bíblia diz que as azeitonas que ficassem era para deixar. Olha só o carinho de Deus e o cuidado. Ele fala assim: isso aí é para os estrangeiros, para os pobres. Vocês colhem, balancem ali, cai a uva, deixa ali. Vai vir um pobre, vai vir um estrangeiro que vai precisar de comida. Ruth tinha o direito de colher. Mas olha ela, eu posso colher aqui? Ela não era aquela mulher, é o meu direito, eu tenho direito. Sabe aquelas mulheres que dizem assim: comigo as coisas não funcionam assim. Vocês já viram essas pessoas assim? Ela vai conhecer quem eu sou. Sabe? Ela tem o direito de colher, é dela, ela pode colher, mas ela não chega, ela chega para a sogra dela e fala assim: minha senhora, o que tu acha de eu ir colher? Olha o respeito dela. A gente precisa aprender a ter respeito para pedir as coisas uns para os outros. Aí ela chega para Boaz: eu posso? Será que eu podia colher aqui? Mas é direito dela colher. Imagina ela saindo, bater a porta da casa e dizer: que? Eu vou perguntar para minha sogra se eu posso colher? Está todo mundo passando fome nessa casa? Eu sou uma mulher de atitude, eu vou lá. Não, minha sogra, o que acha? Onde é que é melhor? Olha a humildade dela. Aí ela chega lá também, ela diz assim: eu não quero nem saber se vão deixar ou não vou deixar eu colher, isso aqui é meu, eu vou colher porque eu puder aqui e já era. Não, ela faz isso. Ela chega: Boaz, eu posso colher aqui? É um lugar bom, o senhor se incomoda? Olha, ao mesmo tempo ela tem atitude, mas ela é humilde. Ela tem essa atitude, sabe, de ir à luta, mas ela é terna, ela é meiga, ela é doce. Ela não quer ser aquela mulher briguenta, rixosa, dura, sabe, que dá chilique por qualquer coisa. Ela tem uma iniciativa humilde. Vocês vão ver isso no versículo 2 e versículo 7, o que eu estou falando. Ela tem uma iniciativa humilde. Ela é trabalhadora, ela é respeitosa. As mulheres precisam aprender a ser respeitosas da forma que falam com os homens e com os outros. Respeito. Uma falta de respeito hoje em dia. As mulheres querem mandar nos outros, principalmente os seus maridos. Não tem zelo, não tem respeito para falar. O homem é a glória de Deus, a Bíblia fala, e a mulher é a glória do homem. O homem é a glória de Deus. Você só respeita Deus na mesma medida que você respeita o seu marido. 1 João vai dizer: se você não consegue amar aquele que você vê, como é que tu vai amar alguém que tu não vê? O homem é a glória de Deus, é a coroa de Deus, é a imagem de Deus. Aqui Ruth é respeitosa, ela é altruísta, ela não pensa só nela, ela vai colher também para a sogra. E essa briga de sogra com nora é antiga, né? Não tem aqui essa briga, mas hoje em dia parece que virou moda, né? Briga de sogra e nora. Eu sei que tem nora que não tem como aguentar, tá? As irmãs que tem nora aqui, eu sei. E eu sei também que tem sogras que uma naja é mais amável, tá? Uma cascavel é mais querida. Eu sei disso, eu sei. A gente não está querendo ser hipócrita aqui, tá? A gente não está querendo pedir algo, mas respeito, sabe? Respeito. Isso aí é o mínimo. Respeito. Aqui ela tem respeito e ela não pensa só nela. Sabe essa coisa de inveja entre sogra e nora? Sempre uma querendo ser mais bonita. Ó, só uma dica: as mais velhas não vão ser mais bonitas que as mais novas. Não tem como ser mais bonita que a tua nora. Que tu tem 30 anos a mais, 20 anos a mais, não tem como. Não, mas eu cozinho melhor. Não, mas não precisa competir. Tem espaço para todo mundo, tá? Tem espaço para todo mundo no coração do filhão, né? E aí fica lá o filhão, mimadão, dos dois lados, né? E as duas brigando. Não tem disso. Também não tem disso, né? Ela pensa em si, mas ela também pensa, ela quer o bem da sogra dela. Ela quer o bem. E não é porque a sogra de Ruth é boa que ela quer o bem. Não, ela quer o bem, aquela mulher de Deus. A gente tem que parar de buscar motivos humanos para obedecer a Bíblia.
Nós precisamos olhar Ruth como um modelo. Cuidado, eu anotei aqui bem grande no meu esboço. Mulheres briguentas que não sabem ficar quietas, vivem discutindo, é um horrível pecado. Cuidado, tá? Mulheres briguentas que não sabem ficar quietas. Mulheres precisam aprender a hora de calar e a hora de falar. Número 4, o pobre é o ministério do rico. Para Boaz, era pouco que ele estava dando para Ruth, mas para Ruth era tudo. O pobre é o ministério do rico. Ruth é o pobre, Boaz é o rico. Para Boaz não era nada, aquela sobra ali não era nada para ele, era resto. Como a gente brinca, dinheiro de pinga, troco de bala, a gente fala. Não era nada para ele. E muitas vezes isso é real nas nossas vidas. Não, pastor, mas eu não sou como Boaz. Olha, perto da maioria das pessoas, nós temos muito mais. Muito mais. Às vezes temos lá 5 calças no armário, 5 moletons, 10 bonés. Tem pessoas que não têm uma calça, sabe? A gente está dormindo ali, acorda na noite. Já acordei 5 vezes essa noite. Essa noite foi terrível para mim, irmãos. Rafaela vomitou, acordou, vomitou tudo, coberta, aquele frio terrível, e ela fez bem nas cobertas mais quentes que tinha. A gente já estava dormindo separado, porque ela acordava o Bernardo acordava ela, a gente foi cada um para um quarto, e ficou a gente naquele quarto frio. No quarto de lá não tem aquecedor, não tem nada, e ela chorava, tadinha, pai. Quando eu fui pensar em, mas eu não estou conseguindo dormir, eu pensei assim, tem pais que não dormem, porque o filho está longe, não tem filho perto, nunca mais dormiram. Tem pais que perderam os filhos, que dariam tudo para passar uma noite cuidando de um filho doente, sabe? Assim, por mim que eu acorde 100 vezes, sabe? Deus me livre de reclamar, tem minha filhinha aqui, meu anjinho aqui do meu lado, sabe? Vou limpar ela, azar. Irmãos, a gente precisa valorizar o que a gente tem. A gente tem tanto, Deus nos dá tanto. E a pergunta que eu quero fazer para você é: com o que Deus tem te dado? Só essa pergunta. Você pensa no próximo? Ou tu pensa sempre em enriquecer? Não, pastor, não tem como eu enriquecer. Enriquecer de adquirir mais coisas, sabe? A gente vive numa sociedade onde um carro não basta, tem que ter 2. Aí tem 2, não, mas o melhor era ter 3, um para babá também. A gente vive numa sociedade, tem o iPhone 4 não dá, tem que ser o 5. Lançaram o 6, já tem que ser o 7. Sempre, sabe, essa busca frenética por mais. Comprei um netbook. Não, netbook é do passado, tem que ser notebook. Não, 13 polegadas não dá tela, tem que ser 15. Tem que ser MacBook agora, tem que ser, televisão tem que ser 65 polegadas, 88 polegadas, mas o cara não consegue nem levar a televisão. Até pizza é assim, né? Já tem pizza que fazem que não cabe mais na telemoto. Mix Mil Pizzaria, propaganda aqui gratuita. Então, eles fazem uma pizza, a gente só não tem como levar, diz eles. Então, mas por que vocês fazem? Então o negócio não tem como levar, não consigo entender, Então, o ser humano é assim, o ser humano vive inconformado, querer mais. Você entende que você é um mordomo e que o que você tem é muito importante. Às vezes você pensa, não, mas é só 30 reais que eu vou dar, não, mas é só 50 reais. Para aquela pessoa que recebe, faz uma grande diferença. Esses dias bateu um rapazinho, semana passada ali em casa, tadinho dele: pastor, quer comer uma chimia de abóbora? Eu odeio abóbora. Eu disse, vou comprar, quanto é que é essa chimia aí? Ele disse assim, 15 reais. 15 reais a chimia de abóbora, meu Deus do céu. Eu disse assim, Jesus Cristo, me vende uma lata de leite condensado a 15 reais, eu compro. Eu disse, agora, uma chimia de abóbora. Para que é, Gabriel? Que a minha avó está juntando dinheiro para pagar o cartão de crédito. Um gurizinho, pequenininho, correndo com a bicicleta, tentando fazer a avó dele pagar, sabe? Às vezes a gente pega 10 reais, que não é dinheiro, faz diferença, irmãos. Precisamos entender que o nosso dinheiro deve ser usado com mordomia, A gente precisa pensar na obra de Deus, a gente precisa pensar na igreja, a gente precisa aprender a pensar nos que não têm o que comer, a gente precisa aprender a pensar no próximo. Não, sobrou um pouquinho, então esse mês vai dar para comprar, então mês que vem vai dar para comprar, nunca vai dar para dar, nunca vai dar para nós dar.
Esse mês sobrou, vai dar para dar. Não, vai comprar, e para comprar, e aí no outro mês vai comprar. E no outro... Não, que isso, meu Deus, calma, para com isso, Jesus. Para de comprar, só um mês. Dá um pouquinho, é bom dar. Jesus falou, é bom dar. Então, para Boaz, ele não tinha problema com isso. Por isso que a lei de Deus fala, quando sobrar, deixa, não fica, sabe, olhando para trás, mas sobrou azeitona, mas sabe gente que vê um pé de bergamota, não pode deixar uma? Tá lá, 87 bergamotas no pé, o cara, e vai embora, 8 sacolas, e todo mundo que passa depois fica, estava tão bonita aqui, queria só uma. O cara sai, agora eu tenho, meu Deus, que isso, Jesus? Esse coração avarento, esse coração que só quer acumular, que nunca pensa no outro, nunca pensa em dar, nunca pensa em repartir, generosidade. Aqui Boaz é um homem generoso, nós precisamos ter essa consciência. Irmãos, terminando, Deus está guiando cada passo de seus filhos. Isso é visível. Olha em versículo 3 comigo. Ela foi, versículo 3, e chegando ao campo recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Olha o que fala aqui na minha Bíblia, não sei o que fala na tua. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz. Por coincidência, era o parente de Noemi mais rico. Coincidência, era o futuro marido dela. Estava aqui, já vou adiantar o final da novela, tá? Por coincidência, Deus está guiando cada passo de seus filhos. Cada passo de seus filhos Deus está guiando. Nem um passarinho morre, nem uma folha cai de uma árvore, nem um fio de cabelo escapa das mãos bondosas da providência de Deus. Número 6, o problema não é cultural para Deus. Deus não tem nada contra os moabitas. Como assim? O senhor acabou de falar, pastor, que Deus amaldiçoou os moabitas. Sem fé. A gente precisa ler Bíblia, gente, tá? Por exemplo, a gente vê muitas vezes na Bíblia Deus falando assim, chega naquela cidade e destrói tudo. Meu Deus, Deus mandou destruir tudo. Mas lá em Deuteronômio está escrito que toda vez que eles chegavam numa cidade, eles perguntavam se aquele povo queria paz. E sempre que chegasse numa cidade, tinha que perguntar, vocês querem paz? Vocês vão ter que se converter ao Deus de Israel. Se aquele povo dissesse, não, a gente quer continuar matando nossos filhos em sacrifício, a gente quer continuar cometendo idolatria aqui, a gente quer, então passa a espada. É isso, porque aquilo é mal, porque a maldade daquele povo, se multiplicar, vai gerar mais maldade e morte no mundo, então tem que cortar o mal pela raiz. Sem falsa demagogia aqui, se você pega uma clínica de aborto, tá? Abortistas, médicos abortistas, e fala com ele, para de fazer isso, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. O que é melhor, que ele morra ou que ele permaneça vivo? Para a humanidade, que ele morra. Porque em 30 anos de trabalho ele mata 10 mil bebês. É isso que Deus faz quando manda matar um povo lá, porque aquele povo vai gerar mal, não é? Deus não está sendo ruim, gente, pelo amor de Deus. Tem que ter um mínimo de leitura bíblica para entender que Deus não é pior que a gente. Pelo amor de Deus, a gente não é mais justo que Deus. Então Deus não tem um problema cultural com os moabitas, Deus tem um problema com a fé dos moabitas. Quando Ruth demonstra fé, Deus abençoa Ruth, tá? Então Deus não é xenofóbico, tá? Deus não é xiita. Não há problema em ser moabita. E nós temos que cuidar de 2 pecados: o racismo, tá? Precisamos cuidar do racismo, quem é diferente da gente, cor, raça, origem, país. E precisamos cuidar também do jugo desigual, tá? Precisamos cuidar do jugo desigual. Como assim, pastor? O que é jugo desigual? Casarmos, nos relacionarmos, criarmos filhos e família com quem não é cristão. Ruth aqui, ela demonstrou fé, por isso Deus uniu ela a Boaz. Senão não. Tem um propósito em Deus fazer isso. É para o bem dele, da gente, é para a sua glória. Precisamos cuidar disso. Aplicações de hoje são só 4. Primeiro, não existe acaso, tá? Não existe acaso, irmãos. Tudo que acontece aqui na história, cada detalhe pequeno contribuiu. Até a casinha para que elas voltaram era perto da plantação onde elas foram, a fazenda que ela foi buscar era o campo certo, as pessoas que ela falou eram as pessoas certas, tudo, cada detalhe das nossas vidas. O salmista diz: todos os dias da minha vida foram escritos no teu livro, cada um deles determinado. Deus já escreveu a nossa história, cada detalhe,
cada detalhe. Abraham Kuyper diz: não há um centímetro nesse universo pelo qual o Senhor não tenha a mão dele sobre isso e diga: é meu, é meu. Não existe acaso. Número 2, uma história pode mudar em um dia. Uma história pode mudar em um dia. Em um dia a gente pode conseguir um emprego. Em um dia pode nascer o nosso filho. Em um dia nós podemos casar. Em um dia, a Bíblia fala em Atos 2, e de repente, eles estavam orando há dias, e de repente ouviram do céu um estrondo, era o Espírito Santo, e ele veio, do nada, num dia, tudo mudou. Eu não estou pregando o triunfalismo, eu não estou pregando que vai acontecer, mas eu creio, do céu eu sempre espero o melhor. Do céu eu sempre espero o melhor. Sempre nos velórios que eu faço, quando quem morre não é crente, sempre os familiares vão me perguntar: pastor, onde é que está o meu filho? Para onde é que ele foi? Eu respondo: dos céus eu espero sempre o melhor. Dos céus eu espero sempre o melhor. Mônica, mãe de Santo Agostinho, foi falar com Ambrósio, seu pastor, e disse, fazia anos que ela orava por ele, chorava. Diz que nunca se viu mulher igual a Mônica, como chorava pelo seu filho, Agostinho. E perguntaram para ela, Mônica, desesperada, foi perguntar para Ambrósio, meu filho, já faz 18 anos que eu oro, Ambrósio, vai em paz, mulher, vai em paz. Não pode perecer o filho de uma mãe de tantas lágrimas. Olha que pastor, meu Deus do céu. Ela foi em paz para casa, Santo Agostinho se converteu. Nós precisamos entender que um dia Deus pode mudar a nossa história e ter esperança. Nós podemos ter esperança. Deus é bom. Deus não está jogando dados com a nossa história. Deus leva a sério os nossos sofrimentos. Deus não está brincando e jogando cartas com a nossa vida. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em um dia Ele pode mudar a tua história. Número 3, Jesus é o único herói da Bíblia. Boaz não é herói aqui, Ruth não é heroína aqui, Jesus é o herói da Bíblia. Nós não somos protagonistas. Nós precisamos entender que só Jesus é o herói, e que toda a Escritura fala sobre Jesus, e que as nossas vidas devem falar sobre Jesus. Saia do centro, não se pergunte tanto por que isso acontece comigo, aonde eu me encaixo nisso. Saia, o centro é Jesus, tudo está sendo escrito para a glória de Jesus Cristo. Ele é o protagonista da história do universo. Deus escreve e faz tudo por causa do Filho, e tudo vai concorrer para a glória do Filho e para o bem do seu povo. Jesus é o único herói da Bíblia. E último, o Deus que envia a chuva também envia o sol. Irmãos, se nós pegarmos um tapete, se você tiver um tapete em casa e você olhar ele do avesso, você vai ver que ali tem um monte de linhas, algumas mais claras, outras mais escuras, e você não vai entender nada daquele tapete se você olhar ele do avesso. Mas quando você virar o tapete, você vai ver a beleza do tapete, a perfeição. Assim o Senhor tece as nossas vidas, ora com fios mais escuros, ora com fios mais coloridos, ora com bondade, misericórdia, providência, que aparentemente tudo está dando certo, ora com vales, são o que os puritanos diziam, aflições santificadoras, aflições purificadoras. Ora, o Senhor vai trabalhar assim, mas Ele é o tapeceiro, Ele está tecendo a história. O Deus que envia a chuva também envia o sol, e esse é o coração do livro de Ruth. Deus em todo o tempo é bom. Esse é o coração do livro. A gente tem que terminar essa série entendendo tudo isso que foi falado aqui. Deus é bom, Deus é bom. E aonde nós sabemos e como sabemos que Deus é bom? O maior sermão de amor foi pregado no Calvário. Nós precisamos conhecer a Deus no Calvário. Deus escolheu se revelar no Calvário. Não procure em Gênesis, não procure em Apocalipse, não procure em Josué. Jesus disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a expressão exata, a imagem perfeita do ser de Deus. Nós precisamos olhar para a cruz, e ter aquilo que os teólogos disseram, a visão beatífica. Eu
estou terminando, irmãos, prestem bem atenção nisso. Nós sabemos que Deus é bom ao olhar para a cruz, porque Ele entregou o seu único filho em nosso lugar. Aqui está o medidor do amor de Deus. Nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para o mundo, mas para a cruz. Para a cruz. Deus escolheu se revelar em humilhação, Deus escolheu se revelar em fraqueza. Só enxerga isso quem foi iluminado pelo Espírito Santo. A cruz: olhai para mim e sede salvo todos os povos da terra. Jesus falou: o Filho do Homem vai ser erguido, o Filho do Homem vai ser erguido, vai ser levantado, e todo aquele que olhar para Ele vai ser curado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e todos aqueles que olharam para eles, para a serpente foi curada. Assim nós precisamos olhar para a cruz, mas olhar com os olhos da fé. Ali há um Deus de bondade, é um Deus de bondade, mostrando o seu amor, porque Ele abandona o único Filho no Calvário em amor por nós, para nos resgatar por Ele. Aqui está a declaração do amor de Deus por nós. Está consumado. Quando eu olho para a cruz, eu tenho essa visão do amor de Deus que abandona o próprio Filho. Eu olho para o coração de Deus e vejo o coração de Deus favorável a mim. É um acontecimento para mim, para mim. Os teólogos do passado diziam, Lutero dizia: esse para mim tem que ecoar da sua boca e tem que ser real no mais profundo do seu coração. Foi por mim, Jesus foi por mim. Deus me amou de tal maneira e deu seu único Filho por mim. Esse por mim, quando ele retumba no peito e a fé abraça esse acontecimento, essa permuta afortunada, nós somos salvos, porque nós entendemos: Deus me amou de tal maneira que Ele entregou por mim. Por mim. Não olhe as circunstâncias, olhe para a cruz, e tenha essa visão beatífica do Deus de amor. Ao mesmo tempo nós temos a visão dos nossos pecados, porque Deus nos condena também na cruz. Jesus foi amaldiçoado de Deus, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós precisamos ter as duas visões. Amaldiçoados, eu fui amaldiçoado em Jesus, era aquilo que eu merecia. É o que os teólogos chamam a obra alheia de Deus, alheia do seu coração, não é a sua vontade de prazer. Deus nos condena com a sua lei, e você olhar para aquilo e dizer: eu mereço aquilo, eu mereço aquela cruz. Mas do outro lado você olha também o coração de Deus abandonando seu Filho. Foi por mim. É aqui que nós vemos Deus. Não procure Deus na filosofia, não procure Deus em Aristóteles, não procure Deus nos sofistas. Vá ao Calvário e olhe para a cruz. Ali nós vemos que Deus é bom, Ele está sorrindo para nós, Ele está escrevendo a nossa história com uma mão bondosa, com uma mão cuidadosa de amor, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para a sua glória. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para ceiar, para cantar. Irmãos, vocês já estão acostumados, né, como é que funciona. Aqueles que são membros da igreja de Jesus Cristo, membro de uma igreja local, compromissados com Jesus Cristo, batizados, lavados na água do batismo, podem participar da ceia do Senhor, tá? Então a ceia é exclusivista, pastor, você está separando a mesa. Irmão, se você não é batizado, se você não faz parte de uma igreja local, vai ser uma alegria te receber na nossa igreja. Então venha conversar com os pastores da igreja, tá? Venha conversar com